Fala pessoal, beleza? Aqui é Roque Silva falando do canal Meu Amigo de Negócios. Pessoal, seguinte, nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre tesouro pré-fixado e tesouro pós-fixado. Eu sei que muita gente tem essa dúvida, né? Muita gente tem dúvida em qual deles investir, né? Eu investo no pré-fixado ou pós-fixado? Qual deles é melhor? Eu sei que muita gente tem essa dúvida, né? Lá em 2015, eu comecei a investir, eu também tinha muito essas dúvidas, né? Tesouro pré-fixado ou pós-fixado? Qual deles é melhor? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? E eu quero tirar essa dúvida, né? De vocês, né? Nesse vídeo. Então fica comigo aqui nesse vídeo que a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso, né? Mas antes de eu começar a falar sobre qual deles é melhor, vai aqui embaixo e clica aqui nesse botão de se inscrever, porque eu vou estar postando vários vídeos ao longo do tempo. Eu quero muito que você pegue o início aqui do canal, né, para você estar acompanhando aqui a jornada aqui e o crescimento aqui do canal, beleza? Então se inscreva nesse canal, beleza? Vamos pro vídeo. Então, pessoal, a primeira coisa que você precisa saber é o que é um título pré-fixado e o que é um título pós-fixado, né? Primeiro vamos falar aqui sobre os títulos pré-fixados, né? Título pré-fixado, pessoal, nada mais é que aqueles títulos, né, que ali no momento que você investir nele, você já vai saber ali de cara quanto você vai ter de rentabilidade se você segurar ele até o final ali do vencimento dele, né? Ou seja, no final do vencimento, então imagine o seguinte, imagine que você entrou ali na conta da sua corretora, né? E você decidiu ali investir em um título pré-fixado, né? Ou seja, aí você viu lá, né? Ou seja, esse título está oferecendo a você ali, por exemplo, 12%, né? Então, se você investir nesse título, no final do vencimento, você vai ter esse exatamente 12%, né? Ou seja, como o título prefixado ele não é indexado a nenhum índice, a nenhuma taxa, né? Então, não interessa se a taxa Selic subir, se a taxa Selic cair, se a inflação subir, se a inflação cair, não importa o que aconteça, você vai receber exatamente aqueles 12% que na hora de que você for investir, que o título te garantiu, beleza? Então isso é um título pré-fixado, né? Ou seja, é um título que não é indexado a nenhum índice e a nenhuma taxa. Ou seja, ele já tem ali uma rentabilidade ali definida, né? E você vai receber aqueles 12% que foi lhe prometido ali na hora ali que você investiu. Beleza, pessoal? Mas e os pós-fixados? Os pós-fixados, pessoal, ele já é um pouquinho diferente. O que acontece? Os pós-fixados, eles são atrelados a algum índice ou alguma taxa econômica, como por exemplo taxa Selic, né, o IPCA, que é a inflação. Então eles são controlados pela taxa Selic ou pelo IPCA, né, que é o índice ali de inflação. Ou seja, se a taxa Selic subir, você vai ganhar mais. Se a taxa Selic cair, você vai receber menos. No momento que eu gravo esse vídeo, né, a taxa Selic, ela se encontra ali mais ou menos ali 15% ao ano. Então vamos imaginar o seguinte, né? Imagine que você entrou lá também na conta da sua corretora, né? E você decidiu investir em um título pós-fixado, né? E lá
esse título pós-fixado, ele é atrelado ali à taxa Selic, né? Então, no momento em que você investiu, a taxa Selic estava em 15%, exemplo, né? Então, aí imagine que daqui a uns 3 meses, depois que você investiu, a taxa Selic aumentou ali para 17%. Ou seja, o título, a rentabilidade desse título aqui, ele vai acompanhar a taxa Selic, né? Ou seja, você vai passar a receber ali a taxa Selic over, né? Se você não sabe o que é a taxa Selic over, eu falo um pouco sobre isso nesse vídeo aqui, ó. Eu vou deixar ele aqui nos cards, ele deve estar aparecendo aqui em algum lugar. Depois você vai lá e assiste esse vídeo que eu falo um pouco sobre a taxa Selic básico, meta e a taxa Selic over, né? Também é interessante que você entenda um pouco desses dois conceitos, beleza? Então, voltando aqui para o vídeo. Então, ou seja, você investiu, né, nesse título pós-fixado, então a Selic subiu, você vai ganhar mais, né? Porque esse título pós-fixado, ele acompanha a taxa Selic, então sua rentabilidade vai aumentar, você vai ganhar mais dinheiro. Assim também como se você investir nesse pós-fixado e a taxa Selic, no momento que você investiu estava em 15%, se ela cai, por exemplo, ali para 13%, por exemplo, você vai ganhar menos também, sua rentabilidade ela vai cair, né? Ela vai cair bastante, né? Porque esse título aqui, ele sempre vai acompanhar a taxa Selic, né? Ele é atrelado à taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, sua rentabilidade aumenta. Se a taxa Selic cai, você vai ganhar menos, tá, pessoal? Então, basicamente, pessoal, a diferença de um para outro é que no pré-fixado, quando você vai investir, ele já tem ali uma rentabilidade ali definida, né? E aquela rentabilidade, ela não muda, né? Se você segurar o título até o fim do vencimento, você vai receber exatamente aquela rentabilidade ali que o título te prometeu ali no momento em que você aplicou nele. Já os pós-fixados, né, você não tem como saber, né, ou seja, porque eles são controlados pela taxa Selic, e a taxa Selic é controlada pelas mudanças na economia, né, coisas que acontecem aí no Brasil de forma externa, né, você não tem como controlar. Então, para saber em qual deles investir, você antes tem que fazer uma análise, né, sobre a situação econômica um pouco, para você ter uma base. Então vamos aqui dar um outro exemplo, né? Vamos dar um exemplo agora para você saber exatamente em qual deles você deve aplicar seu dinheiro. Então a gente vai usar aqui uma analogia, né? É um exemplo. Imagine que a taxa Selic, né? Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, está ali em 15%, 15%, né? Imagine que você foi lá na conta da sua corretora e você está ali em dúvida se investe no pré-fixado ou no pós-fixado, né? Ou seja, o pré-fixado, ele tá, na hora que você for investir nele, ele está te prometendo ali uma rentabilidade de 13% se você segurar até o fim do vencimento, né? Enquanto aí você for lá, olhou o pós-fixado e o pós-fixado, né? Como a gente já falou, ele acompanha a taxa Selic, né? Imagine que a taxa Selic está em 15%, né? Nesse momento aqui, investir no pós-fixado, né? Parece uma boa ideia, né? Mas lembre-se que você vai segurar esse título por mais ou menos 2 a 3 anos, né? 2 em 3 anos pode acontecer muita coisa. A taxa Selic pode cair, ela pode subir. Então, você precisa saber qual a expectativa da taxa Selic. A taxa Selic nesse tempo, ela tende a subir ou ela tende a cair, né? No momento, como a taxa Selic tem 15%, é mais interessante você investir no pós-fixado, né? Tipo assim. Mas a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente, né? Assim como a taxa Selic está em 15%,
na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, né, ou seja, o Copom, eles podem decidir baixar a taxa Selic, né? E se eles derrubar a taxa Selic, esse título pós-fixado aqui ele vai acompanhar a taxa Selic e sua rentabilidade ele vai cair. Imagine que de 15% a rentabilidade, a taxa Selic caiu ali para, por exemplo, 12%, né? Ou seja, nada disso aqui é recomendação de compra, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui é só um exemplo, né? Apenas para melhorar o seu raciocínio financeiro e de investidor, beleza? Então, vamos voltar aqui para o vídeo. Imagine que de 15%, né, a taxa Selic caiu ali para 12%, por exemplo. Ou seja, numa situação dessa, você já está tendo prejuízo, né? Porque lembra que o pré-fixado, como a gente falou agora há pouco, te prometeu ali 13%, né? Ele te prometeu 13% se você investisse nele, né? Aí você foi lá e investiu no pós-fixado. Ali porque a taxa Selic estava em 15%, né? Você achou interessante, mas no meio do caminho a taxa Selic caiu para 12%, ou seja, nesse momento aqui você já está tendo prejuízo e o tesouro pré-fixado ele está rendendo agora 1% a mais, né, do que o pós-fixado, né? Então você antes de investir em um ou em outro, você tem que ter essa noção, né? Se a taxa Selic tiver alta e ela tiver e a expectativa dela for de subir, é interessante você investir no pós-fixado, né? Se a taxa Selic ali tiver baixa e a expectativa ali do cupom seja derrubar a taxa Selic, talvez seja interessante você ficar ali com um título pré-fixado, né? Porque você vai ter essa garantia de rentabilidade. Se acontecer da taxa Selic, por exemplo, cair bastante, você não vai sofrer, né? Porque a rentabilidade do seu título pré-fixado ele não muda, você vai receber aqueles 13% independente do que aconteça com a economia ou com o país, por exemplo. Então é basicamente isso, pessoal. Se a taxa Selic estiver alta, ela tiver que subir, invista num pós-fixado. Se a taxa Selic estiver baixa e a tendência da taxa Selic seja cair, invista num pré-fixado. Lembrando que nada disso aqui é recomendação, é nenhum tipo de recomendação, né? Você apenas tem que assumir a responsabilidade, né, do título que você está escolhendo, né? E analisar bem para escolher com sabedoria. Eu mesmo já cometi esse erro lá atrás, né? Eu já investi num título pós-fixado, quando eu deveria ter investido num título pré-fixado. E também eu já investi no pré-fixado, quando eu deveria investir no pós-fixado. Então, nenhum e nem outro é melhor que outro, né? Depende do momento ali e da situação econômica, né? Então, pessoal, eu espero ter lhe ajudado de alguma forma, né? Se você gostou desse vídeo, vai aqui embaixo e se inscreva aqui nesse canal, né? Porque eu vou estar postando vários vídeos, né, sobre mercado financeiro, investimento, educação financeira, finanças pessoais, né? E outros. Então é muito legal que você acompanhe aqui os vídeos que eu estou postando aqui sempre, e diariamente aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, gostou? Se inscreva, deixa aquele like aí para ajudar aqui o canal, né? E eu espero ter te ajudado. Forte abraço. Fui.